caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos nossos irmãos e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e voltou para os seus irmãos e disse: o jovem não está lá, para onde eu irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e o mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. E nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. Em andamento a tudo aquilo que tem sido ministrado para a Tua igreja, Senhor. Queremos nesse dia, Senhor, estar abordando esse tema de família, ó Deus. Uma coisa tão preciosa, Senhor. Que Tu tenha abordado, estudado, Senhor, dando, Senhor, a Tua palavra como um alimento para nós, para que nós possamos entender tudo aquilo que o povo de Deus, quando estava ainda em formação, passaram, Senhor. E que nós possamos aprender com essas lições do passado. E que tudo isso, Senhor, que nós temos vivenciado nessa vida complexa que temos hoje em dia, que nós possamos entender a palavra de Deus como sendo algo que nos direciona, nos guia, como sendo aquela luz que nos guia, a bússola que nos orienta em todos os caminhos, Pai. Por tudo isso, Senhor, eu te peço, Senhor, que use, Senhor, este ministrador, este vaso de barro, somente como vaso mesmo. Que Teu Espírito Santo tenha total liberdade para usá-lo. E que este povo que está aqui, Senhor, para cultuar a Ti, que tenha, Senhor, a mente limpa, Senhor, o coração aberto, Senhor, e tudo preparado, ó Deus, para que não haja nenhum impedimento de receber a Tua santa palavra, Senhor. Com isso, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos tudo no Teu altar e deixamos tudo por conta do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Sejam bem-vindos todos vocês. Então, todos nós temos sonhos. Todos nós temos sonhos e nós trabalhamos para idealizar, para materializar aquilo que nós sonhamos. A história de José poderia ser a sua história, poderia ser a história de qualquer um, porque trata-se de sonhos que ele tem. E nós, como seres viventes, nós temos essa capacidade de estar sonhando com um futuro que a gente espera poder contribuir, construir e ser útil à sociedade. A história de José poderia ser a sua história, porque o sonho que você tem, Deus plantou no teu coração. E o texto vai nos ensinar que, da mesma forma como José teve sua dificuldade no tentar materializar, construir alguma coisa em cima daquilo que foi sonho de Deus, você também deve estar tendo, ou teve, ou terá
depende da sua faixa etária, dificuldades para poder levar adiante esse sonho que Deus plantou no teu coração. E que nós possamos então, a partir desse texto, a gente entender que o mundo é complicado, mas a gente pode ajudar a descomplicar isso se estivermos atento, cuidadoso de tudo que nós temos como responsabilidade em nossas mãos. Amém? Muito bom, amados. Nós vamos passar a administração dessa palavra percorrendo esses 5 tópicos aqui. Primeiro, José, o sonhador, fala do chamado de Deus. Depois nós vamos ver como é que acontece, sem querer, o favoritismo humano acontecendo e sendo gerador de conflitos. O sonho de José, que é uma revelação do plano de Deus. Por fim, a conspiração dos irmãos como fruto da inveja. E finalmente, o engano de José, o enganador que acaba enganado pelos próprios filhos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus e Pai, traz, ó Deus, tranquilidade, serenidade e paz para todos nós, para que nós possamos, Senhor, absorver cada uma dessas coisas que será trazido aqui, podermos comparar, meditar e vermos aquilo que é bom e tomarmos isso como uma orientação do Senhor, um alimento que foi derramado hoje, em nome de Jesus. Muito bem. No capítulo 1, então, no versículo 1, diz que Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. E esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Aqui, meus irmãos, nesses versículos iniciais, a palavra apresenta José como um jovem de 17 anos. A gente sabe que 17 anos é o topo ali dos teens, né, da adolescência. E é o momento que todo jovem está com o coração cheio de vontade de fazer, de realizar coisas. Mas tem uma coisa em comum com todos eles: falta-lhes maturidade, falta-lhes experiência, falta-lhe muita coisa para que todo esse caminhar que ele tem pela frente seja realizado com sucesso, se não tiver uma orientação segura. Mas a gente vê também no versículo 2 que José já demonstra uma certa fidelidade, porque aqui parece que ele está sendo, na expressão do meu tempo, era o dedo duro, aquele que ficava fiscalizando e contando as coisas erradas para o papai e para a mamãe. Mas na verdade, quando ele faz assim, é porque provavelmente ele foi orientado para poder falar: olha, vai lá e vê o que seus irmãos estão fazendo. E ele ia lá e voltava e dedurava, né? Falava: olha, pai, é assim, olha, está assado, né? Os meus irmãos têm uma fama meio ruim, né? Muito bem, meus irmãos. Nesses primeiros versículos nós já podemos ter uma pequena aplicação para a nossa vida. Deus chama, Deus capacita, Deus dá sonho, independente da faixa etária. Se você já tem um sonho e já está trabalhando nele, amém. Mas se você não tem ainda, Deus vai te dar em muito breve, porque Ele quer que o seu povo seja um povo que tenha grandes aspirações, porque o reino de Deus precisa de obreiros para que a obra dele seja transmitida. Que ele diz assim, para nós, que nós temos que ir por todo o mundo e pregar a santa palavra, que é as verdades, o evangelho do Senhor, para que toda vida seja salva. Junto com o sonho que Deus lhe deu, você vai
realizar essa missão que Deus tem passado para todos nós. Então, essa primeira aplicação é que nós temos que tentar caminhar nesse aprendizado, nessa busca de implementar o sonho, através de conceitos adequados, buscando de quem tem experiência, de quem tem maturidade, para que a gente não saia por aí pisando em ovos e derrubando todas as coisas. Amém? Muito bom. Prosseguindo, o versículo 3 em diante fala do favoritismo humano, que é o gerador de conflitos. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Na Almeida Revista Corrigida fala numa túnica colorida, em outras fala numa túnica talar, de mangas longas, enfim. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar mais com ele amigavelmente. Bom, vamos tentar entender por que de repente assim os irmãos passaram a odiar o José. Quando a gente fala de túnica longa ou túnica colorida, né, na cultura do Oriente Médio, é uma vestimenta que traz um diferencial. Então, a pessoa que recebe aquilo como um presente é um destaque. E se eles têm outros irmãos, e se os outros irmãos não receberam um presente parecido, por ser mais novo, vai chegar a vez dele. Mas se for mais velho e não receberam ainda, vai criar problema, porque o caçulinha está recebendo um presentão e nós todos passamos batido. Então a gente pode ver aqui nesse segundo tópico de favoritismo, que Jacó como pai, a gente consegue observar 3 traços da personalidade dele, que são grandes complicadores nesse momento que a gente está olhando para a nossa família e vendo a complexidade que ministrar todas as necessidades que nós temos para realizar. A primeira delas é o favoritismo. A segunda, a gente vai ver daqui a pouco, que é a passividade. E a terceira, que é a falta de discernimento emocional. Muito bem, como favoritismo explícito, a gente já disse o presente que ele deu para José. José era o caçula, né? E ele recebeu um presente de destaque, que é aquela roupa. Ora, isso claramente dá a entender que José amava Jacó, ou melhor, Jacó amava José mais do que todos os seus irmãos. Por que será? Se a gente voltar um pouquinho para os capítulos anteriores de Gênesis, nós vamos ver que quando Jacó chega em Padã Arã para buscar a esposa, de cara ele já fica apaixonado por Raquel. Mas aí, diferente do pai dele, que quando foram buscar a esposa, foi com dote, ele foi sem dote, com recurso nenhum para pagar o dote da esposa. Então, ele faz uma proposta para o tio dele e trabalha 7 anos para ter a Raquel. Aí vocês conhecem a história, que ele foi enganado, que ele acabou tendo a irmã da Raquel como esposa. Ele faz outro trato, fala, não, eu trabalho mais 7 anos, quer dizer, já tinha trabalhado 7 anos, e faz um trato para trabalhar mais 7 anos para ter também a Raquel, que é o que ele queria. Enfim, por conta disso, ele tinha um favoritismo pela Raquel, porque desde o começo ele era apaixonado. Bom, esse amor demonstrado pela túnica acaba sendo um símbolo de distinção. E quando tem alguma coisa que quebra aquela estrutura de equidade, né, de valores iguais no tratamento, o senso de justiça acaba sendo destruído. Não existe, não tem
Não estou entendendo. Por quê? Meu pai aqui, tudo que a gente faz aqui não tem valor pelo jeito, né? E esse favoritismo, ele acaba rompendo se é que existia, né? Aquela comunhão, a unidade, o vínculo, né, do amor fraternal ali entre os irmãos. E a gente viu que os irmãos viram que o pai gostava e começaram a odiá-lo ainda mais, né? Então, o Jacó, ele foi meio que passivo nesse momento. A gente vai ver agora essa passividade estampada quando a gente começa a ver, quando José começa a contar os seus sonhos. Então, nesse tópico 3, quando a gente começa a ver os sonhos de José, José começa lá que teve um sonho, e quando contou para os seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E ele conta o sonho. E ele conta o primeiro sonho, e os irmãos odiaram ainda mais por causa do sonho. E qual a reação de Jacó, meus irmãos? Jacó não interveio, ele simplesmente, ele diz ali no versículo 11, o pai, no entanto, refletia naquilo. Ora, José tinha acabado de contar um sonho que ele teve, que ele viu os feixes que os irmãos dele estavam trabalhando ali na debulha e na colheita e ali no amarrar, né, do trigo, que aquele trabalho daquele momento ali, que estava no chão, de repente isso se levantava, rodeavam o de José e se curvavam. O que dá a entender isso, meus irmãos? É o que explicitamente os irmãos, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? Essa é a reação natural, né? E depois ainda ele vai e conta outro sonho, né? Eu tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram. Ora, se eu tenho 11 irmãos, e esses 11 irmãos já contei um sonho que o fruto do trabalho deles se dobraram, se prostraram perante o meu. Agora, além disso, além desses 11, ainda tem mais o sol e a lua, que seria os pais do José, também se dobraram. Puxa vida, isso quer dizer o quê? Que até meus pais, será que esse segundo sonho que eu estou tendo, que Deus está me dando, quer dizer que Ele vai me colocar numa situação tal, que não somente meus irmãos vão ter que se dobrar, mas também meus pais? Que coisa grandiosa é essa? Nós podemos ver nesse momento a simplicidade, a inocência e a falta de maturidade do José nesse contar, nesse compartilhar o sonho. E o Jacó? O Jacó não interveio na primeira vez, nem interveio na segunda. Simplesmente ele repreendeu levemente. Ele refletia naquilo. Enfim, meus irmãos, essa falta de discernimento do Jacó dá a entender que ele não percebe o impacto psicológico que a preferência por José causa nos outros filhos. Meus irmãos, não sei se você faz parte de uma família que tem muitos irmãos. Eu confesso que, apesar de ser o primogênito de 3, né, eu sempre tive ciúmes do meu irmão. Achava que ele era mais bonito, mais forte, fazia todas as coisas e eu estava aquém dele, né? Que Deus o tenha lá no céu. E qualquer coisa que ele ganhasse e eu não ganhasse, eu estava com ciúmes. Então, se você tem uma família grande, certamente em algum momento você teve ciúme de alguém.
E se por acaso você nunca teve ciúmes, é porque você é o privilegiado. Aí você não consegue enxergar essas coisas. Quem é privilegiado é o filho único, ou é aquele queridinho do papai. Não consegue enxergar porque tem um velho ditado que diz assim: quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Já ouviram isso? Quem bate esquece. Quem é o queridinho não se atenta para os detalhes, se está acontecendo alguma coisa menos boa do que está acontecendo comigo, porque eu só vejo para mim, eu só olho para o meu umbigo, eu só vejo aquilo que me interessa, não interessa os outros. Então essa falta de discernimento do Jacó, ele leva ele a negligenciar o cuidado reforçado maior. Ou talvez ele fala, não, mas tudo bem, os 11 já são adultos, né? Aliás, se você fizer uma retrospectiva comigo, quando Jacó vai para Padã Arã procurar uma esposa, ele tinha 40 anos, e ele fica 20 anos lá. Mas ele ficou 7 anos servindo para ter a primeira esposa, que deveria ser a Raquel. Pegava a Raquel e voltava. Não, mas ele, pelo primeiro engano que o enganador tem agora com o sogro dele, ele acaba ganhando a esposa errada, né? Então, se a gente for olhar que nasce o Rúben, depois nasce Simeão, Levi e Judá, assim, da mesma mãe. Então, considerando que ele é 9 meses, mas o resguardo, cada filho tem 1 ano. Então, ao longo do 8º ano até o 20º que ele vem embora, nasceu na sequência cada filho num ano. Pelo que a Bíblia vai nos contando, parece que mesmo que seja com esposa diferente, cada filho nasceu num ano diferente. Então, olha, Rúben já devia ter em torno de 29 anos quando José tem um sonho. Que quando José tem um sonho, o pai já voltou, né, para a terra de Canaã. Então, José está com 17 anos, quando acabamos de ver. Quando José tem 17 anos, o Rúben já tinha 29 para 30. O Simeão, 28 para 29. O Levi, 27 para 26. Judá, 25 para 26. E assim vai até que o Zebulon, que seria o mais novo, teria 20 a 21 anos. Todos adultos já. E o José, na flor da idade, 17 anos. Todo imaturo, todo coração puro, contando as coisas da grandeza que Deus deu a ele, na maior simplicidade, achando que não estava machucando ninguém. Por quê? Porque eu sou preferido, eu não sei do que passa no coração dos outros. Para mim é normal contar uma coisa boa, mas a gente tem que aprender uma outra coisa aqui, meus amados. Não sei se vocês tiveram a sorte de ter 4 amigos que fizeram o cursinho junto. Eu tive. E eu passei no vestibular, lá em São Paulo chamava-se Mapofei, que era Mauá Politécnica FEI, lá do vestibular unificado no meu tempo, 1970 e pouco. E eu passei e meus colegas não passaram. Mas aí, como eu já era um pouco mais madurinho, né? Eu não saí celebrando, passei. Não, eu fiquei com vontade de contar para eles, mas eu não contei, porque se eu contasse, será que eles iam ficar tão felizes quanto eu? E você teria coragem de contar se só você tivesse passado? Todo mundo ralou junto, passou a noite junto, rachando na véspera do simulado. E aí, só você passa. Hoje nós temos um
vestibular da UEMA, né? Vamos supor que a tua filha está lá, e a tua filha tem um grupinho de amigos. E se só ela passar, será que ela vai chegar e convocar todas as amigas dela e falar assim, passei, e nenhuma das outras passaram? Então, aí começa a orientação paterna de que nem tudo a gente pode contar ou deveria contar. Porque, às vezes, a gente pode estar machucando as pessoas em vez de estar alegrando o coração. Pois é, meus irmãos. Os sonhos de José. Todos os irmãos de José consideravam o José um adolescente mimado. Imagina, o Rubem com 30 anos olha para aquele pirralho, mimado, de 17 anos, falando que eu vou me dobrar a ele. E todos os outros 10 irmãos a mesma coisa. Apesar de ser de mães diferentes, trabalhavam todos juntos. É uma inveja corrosiva que começa a minar o coração e, consequentemente, tudo aquilo que é a comunhão, o amor fraterno da família. O primeiro efeito que observa no José esse cara, além de ser mimado, é um arrogante. Como é que ele vem contar uma coisa dessa? E quando ele conta o segundo sonho, então, fica claro, né, que esse cara tem que partir para outra. Vamos matar ele, não é possível. Então, meus irmãos, como é complicado. Como é complicado viver. Como é complicado disputar o amor do papai e da mamãe. Como é complicado tentar alcançar ou construir um sonho sem pisar nos outros, que é o que, no final das contas, o Senhor Jesus nos ensina, né? O amor em primeiro lugar. Muito bom. No versículo, na parte 4, a gente vê aqui o fruto dessa inveja. Os irmãos passaram da inveja à ação concreta. Diz assim, no versículo 17. José foi em busca dos irmãos e encontraram perto de Dotã. Mas os irmãos o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, dizia um para o outro. É agora, vamos matá-lo. Vamos jogá-lo num desses poços. E vamos dizer que um animal selvagem devorou. Veremos então quando é que esses sonhos vão se realizar. Mas o Rubem, que era o mais velho, tentou livrar das mãos, dizendo, não vamos tirar a vida. E acrescentou, não derrame o sangue. Vamos jogar naquele poço, no deserto, mas não toque nele. Porque o Rubem propôs isso para tentar livrar ele da morte e levar de volta para o pai. Olha só como o pai Jacó, ele foi omisso, ou ele foi passivo, ou ele não teve discernimento. Enfim, o que acontece é que, nesse momento, José está correndo risco de vida por conta dessa situação que o próprio pai acabou criando e não orientou adequadamente. Ora, chegando José, os seus irmãos lhe arrancaram a túnica, agarraram,
jogaram no poço que estava vazio e sem água. E ao se sentarem para comer, mas entre o versículo 24 e 25, eu fico imaginando. Agarraram aquele garoto de 17 anos, com aquele monte de sonhos, ele sem entender nada, é jogado dentro de um poço. Consegue imaginar? Caindo naquele buraco ali. Porque para ser um poço tem que ser alguma coisa um pouco profunda, né? Alguma coisa pelo menos de 2 metros para poder ter água ali no deserto. E aí jogam o menino de 17 anos lá e ele fica lá, provavelmente ele está lá gritando, chorando, implorando alguma coisa. E os irmãos devem estar se escarnecendo dele. Aí, sonhador, quero ver você colher aquele trigo, amarrar ele e fazer todos os nossos fardos se dobrarem na frente do teu. Então deve ter afrontado o José assim, de graça, porque eles estavam muito irados, muito invejosos, muita coisa. Então, depois de ouvir por muito tempo, eu creio, os lamentos do caçula, aí deixa ele aí, vamos comer alguma coisa. E foram lá comer alguma coisa. Enquanto estavam ali comendo, eles viram uma caravana chegando. E provavelmente eles estavam indo para o Egito, porque nesse tempo, meus irmãos, o Egito era o ponto, né? Era o point, era o centro do mundo ali. É como se fosse assim, São Luís em relação ao estado do Maranhão, era Nova York em relação ao mundo, era o ponto, né? Então eles estavam levando coisas para vender no Egito. Aí Judá, né, o quarto filho, ele olha lá e fala assim: meus irmãos, o que a gente vai ganhar se a gente simplesmente daqui a pouquinho ir lá e matar o José? O que a gente vai ganhar com isso? Vamos vender ele, pelo menos a gente ganha um dinheirinho. Sabe o que ele está propondo, meus irmãos? Está propondo vender o próprio irmão de sangue como escravo, que era uma coisa muito comum, vender pessoas como escravo. E quando os mercadores ismaelitas se aproximaram, o José foi lá, tiraram o José do poço. E agora o José, puxa vida, acho que eles se arrependeram, né? Acho que eles vão me livrar de tudo isso. Lê do engano. Porque quando ele se dá conta disso, está lá alguém recebendo as 20 moedas de prata, ele olha para aquilo, e vem os ismaelitas, chega já amarrando ele, e ele começa a gritar. Então, fico imaginando, ele deve ter gritado, esperneado, falou: o que vocês estão fazendo comigo? Papai vai colocar vocês de castigo, alguma coisa assim. Mas os irmãos devem ter escarnecido mais ainda por conta desse desespero do José. Meus irmãos, se a gente parar aqui para olhar, nós vemos que é uma coisa muito complicada você pegar e estar com inveja do teu irmão e chegar e passar uma rasteira nele, dar uma surra nele, fala, e fica com a boca fechada, senão você vai apanhar mais ainda. É uma coisa. Você pegar e vender ele como escravo é uma coisa muito definitiva. É uma coisa assim: eu não vou mais ver esse cara nunca mais. Então, meus irmãos, isso daí da gente chegar nesse ponto tão extremo, nessa família, eu acho que na tua família jamais aconteceu alguma coisa dessa. Talvez em proporção muito menor. Mas numa proporção menor que seja,
esse favoritismo que houver, se você for o filho favorito, presta atenção, porque teus irmãos estão sofrendo. E se você não é o filho favorito, presta atenção. Talvez seja a hora de você ter uma conversa séria com o teu pai e tua mãe, porque as coisas não podem continuar assim. Todo mundo tem que ter limite. Todo mundo, quando vai tomar uma decisão tão importante, que é construir, materializar o nosso sonho em alguma coisa, num curso, numa faculdade, em construir uma empresa, em sair de uma empresa e ir para outra, qualquer passo que a gente dá, por mais que você seja maduro, você se considere maduro, certamente o teu pai é mais maduro que você. Ele tem no mínimo 15 anos ou 20 anos a mais que você de experiência. E a gente vai ver aqui o Jacó, o enganador, que foi enganado pelos filhos. Diz ali no versículo 29, que quando Rúben voltou para o poço, ele viu que o José não estava mais lá. Como o filho mais velho, o primogênito, ele tinha a responsabilidade de zelar por toda a família. Então o que ele faz, né? Ele rasga todas as vestes dele, se enche de areia, de terra, e se cobre ali, tentando estampar o opróbrio que está se avizinhando para ele. Ele vira para os irmãos e fala assim: cadê o José? Cadê o jovem? Cadê o caçula? E aí, quando fica sabendo de que foi vendido, então, nesse desespero, ali tem uma reunião dos irmãos, fala: bom, vamos enganar o pai, né? Vamos dizer que ele morreu, né? E aí tem todo esse engano, né? Eles resolvem matar um bode, mergulha a túnica colorida, bonita, que o Jacó tinha dado para José no sangue, e manda para o pai. E mandam, pelo jeito, eles nem foram, mandaram um recado: achamos isso, veja se é do teu filho, né? E aí o Jacó: é do meu filho. Meus irmãos, tudo que a gente faz de errado, se a gente pudesse analisar, olhar para trás e voltar, tem um tipo de um ciclo que a gente poderia até chamar de o ciclo do engano, porque o Jacó, ele enganou o pai dele. Como que ele enganou o pai dele para poder obter a bênção da primogenitura, da oração do pai dele? Como é que ele fez? Ele usou uma parte do animal e colocou ali com os pelos. Agora, ele estava sendo enganado pelos filhos com o sangue de outro animal. Que triste, meu filho. O mesmo recurso é um animal como instrumento de fraude. É um animal que mostra um padrão familiar de engano. É ele enganando o pai, depois enganado pelo sogro e agora pelos filhos. Esse favoritismo impensado, imaturo, veja bem, se ele teve José quase ao final dos 20 anos, então ele estava perto de 59 anos, quando ele tem José. E com José com 17 anos, ele já deve estar com 77 anos. Para os nossos padrões, que eu imagino que seja o mesmo, seria um avô para o neto. E a gente vê que o avô, ele, ao invés de educar, dizem as más línguas, né, que eu não tenho essa experiência ainda, o avô desconstrói, o avô estraga tudo aquilo que o pai e a mãe plantam no filho. O papai e a mamãe falou que não pode, não, vem cá, o vovô.
eu não sei, né? Eu vou ser avô daqui a alguns meses. Oi, filha. Eu espero que não seja um pai-avô. Mas provavelmente o Jacó, ele era um pai-avô, ele tinha 77 anos e queria agradar o filho de tudo que ele podia, imagino eu. Então, talvez isso justifique o favoritismo dele? Eu não sei. Porque por mais que eu seja pai-avô, eu tenho que manter aquele senso de igualdade, que a gente chama de equidade, para que a justiça seja mantida, que a comunhão familiar não seja quebrada, que o amor fraterno ele seja preservado. Porque senão vai haver uma quebra, a família vai ser destruída. O favoritismo de Jacó, a parcialidade com que ele tratou os filhos, o José, deu espaço para que houvesse essa quebra, essa ruptura desse amor fraterno. Mas a gente vê uma ironia de Deus, né? Porque apesar de o enganador triunfar, Deus usa essa, entre aspas, desgraça do José, que a gente vai ver nos próximos capítulos adiante. Quem ainda não está frequentando nenhum PB e quiser ver o final bonito e ilustrado dessa história, venha frequentar um dos nossos PBs. Pois é, meus irmãos, a gente vai ver que o Senhor, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o nosso Deus, o Pai do Senhor Jesus, Ele usa, ironicamente, toda essa desgraça para poder levar adiante a história de cumprir com a promessa, né? Porque como é que a descendência de Abraão pode conquistar toda uma terra com uma família de 12 filhos? Não tem condição, né? Então havia todo um plano de Deus para a eternidade, havia todo um plano de Deus para os próximos 200 anos, que a gente vai ver que essa família vai entrar no Egito e vai ficar lá 230 anos e vai sair como uma nação de 600 mil homens, né? Agora sim eles podem conquistar a terra prometida. Então tudo isso, ironicamente, Deus usa. Todo sonho que você tem implantado no teu coração, que você está construindo agora, se está tendo ou não, se está tendo apoio, mais apoio do que rejeição, ou mais rejeição do que apoio, persevera, meu irmão, porque aquilo que Deus plantou no teu coração, Ele vai dar um jeito de realizar para você. Outra coisa interessante são como se fossem lições espirituais. O pecado também gera ciclo, né? O engano do Jacó, que se reproduziu nos filhos, vai revelar a atitude de pais que pode marcar gerações. Se a gente olhar também para depois que a terra prometida é conquistada, quando há a partilha da terra, Simeão, que é um dos 4 primeiros filhos, o terceiro filho, ele fica com uma terra ali no meio da tribo de Judá e acaba sendo absorvido pelo povo, pela tribo de Judá. Bom, também tem a dor, né, como correção. Jacó experimenta a dor da mentira. Provavelmente da mesma forma que o pai Isaac, o irmão Esaú passaram, né? Ele passa agora por esse momento de dor pela perda do filho.
pseudo perda, porque não havia ainda, não sabia ainda, mas para ele tinha perdido, né? Então, meus irmãos, o que nós semeamos nas nossas relações pode voltar para nós. Então, o que nós temos que fazer é tentar seguir aquilo que o Senhor tem nos ensinado. O amor em primeiro lugar. Porque o favoritismo e a falta de justiça não leva a lugar nenhum. Mas graças a Deus, Ele pode transformar todo o erro humano em parte do plano maior. Mas isso não exime você da sua responsabilidade pessoal. Seja como filho, seja como pai, seja como mãe, seja como filha. Nós temos que caminhar de acordo com tudo aquilo que nós temos aprendido de bom, que é o amor de Deus, aquele que enviou seu Filho para nos salvar, para nos redimir do pecado, aí, quando ainda éramos pecadores. Meus irmãos, partindo para a conclusão, interessante que José, ele tipifica o Senhor Jesus. Tem alguns paralelos que a gente pode traçar no caminhar de José com o caminhar do Senhor. Olha só, né? Assim como José, Jesus foi amado e preferido pelo Deus Pai. É claro que Deus ama todo mundo igual, mas vamos imaginar que naquele momento, o primeiro filho, Deus Filho, quando Jesus, ele veio para a terra em carne, ele era amado do Pai e ele foi traído, assim como José. Jesus deve ter passado, naqueles 3 anos, o sonho que ele tinha de um reino de Deus. Ele foi contando, devagarzinho, mas mesmo assim, até na hora da morte dele, os discípulos dele não tinham entendido ainda a grandiosidade do sonho que Jesus passou para eles, que era construir essa coisa maravilhosa chamada Igreja do Senhor, que hoje nós temos, pela graça e misericórdia de Deus. Precisou do Senhor Jesus ser crucificado e voltar ressurreto e dar mais algumas orientações para que o povo se levantasse. O povo que eu digo é aqueles apóstolos que estavam caídos ali, perdidos, voltassem. Muito bem, assim como o Senhor Jesus, José foi traído, acusado, injustiçado. Ambos passaram por um período de sofrimento e aparente derrota, até que houvesse uma exaltação e salvação para todos. Olha só que coisa maravilhosa. Se não acontece isso, podia ter sido de uma maneira um pouco menos dolorida, né? Mas se não acontece isso, a sequência, né? A descendência de Jacó iria morrer de fome por causa da grande seca que teve ali. Mas por causa desse martírio que José passou, desse tempo que ele passou de escravo, até ele ser levantado como aquele que realmente, o sonhador que vai interpretar o sonho de Faraó. Até então, ele estava lá, lascado ali. Então, Deus levanta ele para poder realizar algo maravilhoso e prosseguir com aquela visão de reino que ele tem. E o Senhor Jesus é levantado, é ressuscitado e é plantado no coração de cada um dos discípulos a semente da igreja, aquilo que nós temos hoje, aquilo que nós estamos vivenciando aqui hoje, é o resultado desse fruto. Da mesma forma, ambos aceitaram a vontade do Pai.
O conceito de José como redentor para sua família durante a fome, né? É a grande paridade, o grande paralelo que mostra, então, a tipificação do Senhor Jesus. O paralelo dele, José com o Senhor Jesus. Amém, amados? Essa é a sua palavra. Vamos nos pôr de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, não somente a sua igreja, Senhor, mas que também cada um de nós possamos levar, de uma certa maneira, o Evangelho do Senhor a todos aqueles que estão ao nosso alcance, a seara que o Senhor colocou diante de nós. Cada um de nós, independente da faixa etária, nós estamos no mundo. Alguns com seu trabalho secular, outros ainda como estudante, ou ainda estudando e trabalhando, ou ainda frequentando alguma instituição beneficente, ou alguma outra coisa que envolva pessoas além da nossa família, além do nosso círculo. Quando eu digo família, digo a família de Cristo. Eles precisam de ouvir, e nós temos essa comissão de anunciar o Evangelho do Senhor. Quando anunciamos o Evangelho do Senhor, certamente vem junto com tudo isso o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele permeia tudo, resolve tudo, conserta tudo. Se você foi abençoado com algum ensinamento daqui e estiver caminhando pelas veredas de Jacó, que você se levante agora. Porque temos aprendido de uma maneira que talvez não seja correta, e continuamos a ensinar porque sempre foi assim. Mas não tem que ser sempre assim. Tem que ser do jeito certo, do jeito que temos aprendido, do jeito que persista, que tenha como fundamento o amor de Deus, o ensinamento do Senhor Jesus para cada coisa que fazemos, e buscar a inspiração do Espírito Santo de Deus que o Senhor Jesus nos enviou quando Ele foi levado, quando Ele foi para o céu. É pelo Espírito Santo que nós vamos entender quando estamos fazendo ou quando estamos nos desviando da coisa certa. Senhor Deus, que Tu possa estimular cada vez mais e mais que o Espírito Santo prevaleça no coração de cada um de nós, como sendo a parte que mais pese muito mais do que a nossa memória afetiva, quando tivermos que decidir alguma coisa. Que seu Espírito Santo tenha total liberdade sobre a vida de cada um de nós, em toda a nossa caminhada, para que nós possamos colocar em prática tudo isso. E que se estivermos caminhando nos caminhos de Jacó, que possamos ser corrigidos a tempo. Assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.